Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O tema de hoje vai ser sobre o que as duas testemunhas vão fazer na grande tribulação. Você sabe? Você sabe como elas vão ser tratadas? Qual é a sequência de eventos? Então fica comigo até o final desse estudo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com mais pessoas que você conhecer e vamos para o estudo. Então pessoal, a gente vai começar aqui pelo livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 10, do verso 1 até o verso 15. Mas deixa eu fazer uma apanhada para vocês, um panorama. As duas testemunhas, né, elas vão estar atuando num período muito difícil da humanidade, que vai ser essa grande tribulação, que ainda vai acontecer. Só que eu quero deixar para vocês bem claro, são meditações que a gente vê ainda mais ou menos, algumas coisas já dá para ver claramente, claro, mas nem tudo. Então, a gente não sabe exatamente como a grande tribulação ela vai, os acontecimentos dentro dela, né? Algumas coisas a gente já sabe, a Escritura já está revelando, já revelou algumas coisas que eu vou falar para vocês, já é assim, coisas bem certas mesmo de que vão acontecer dessa forma, mas nem tudo que está lá descrito, como está mostrando no livro de Apocalipse, as pessoas têm a ciência exata de como é que vai ser. Então, qualquer interpretação que você vê por aí de pessoas que falam como é que vai ser exatamente a grande tribulação, os acontecimentos dentro, dando cronologia de fato, sequência, essa pessoa vai estar errando, porque essa semana ela está selada. Deus falou para Daniel, pro profeta Daniel, no seu livro, que esses acontecimentos do fim vão estar selados até o tempo do fim. Aí quando chegar o tempo do fim, e eu acredito que nós estamos próximos disso, aí isso vai ser descortinado. Então, vamos primeiro acompanhar esse estudo para você entender a ação das duas testemunhas. Como eu falei, vamos começar pelo capítulo 10 do Evangelho de Mateus, verso 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, essa palavra é interessante, autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí vai falar dos nomes dos 12 apóstolos, e vocês já devem conhecer, se não é só acompanhar no capítulo 10 mesmo, vai estar dizendo. Aí eu vou pular para o verso 5, capítulo 10, verso 5. A estes 12 enviou Jesus, enviou, isso vai acontecer com as duas testemunhas, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está falando do pessoal da Judéia em geral, né? Aquele território lá que hoje é a Palestina, né? E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. O Evangelho fala do reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Se alguém não vos receber, olha só essa afirmação de Jesus Cristo, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Jesus falou sobre a questão de eles operarem milagres. Isso é o que as duas testemunhas vão estar fazendo no tempo do fim. E as informações aqui, pessoal, elas vão estar misturadas. Jesus ele junta as profecias de toda a lei, né, que são o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés e Josué, e também os profetas. Então ele junta aquelas informações e cria as parábolas dele e traz os ensinamentos dele. Ele faz isso ao longo de todo o ministério dele. Então tem coisas que ele fala para o momento atual dos discípulos, mas também fala lá para o futuro, que vai acontecer. Então, às vezes vai parecer que ele está falando só para o tempo lá do passado, mas não só. E às vezes vai parecer que ele está falando do tempo só do futuro, mas também não é só do futuro, é do passado e do futuro ao mesmo tempo. Do presente dele lá da época e do futuro, né? Então ele mistura as informações, é o que estava acontecendo aqui. Só fazendo adendo na leitura passada que eu fiz, Jesus deixa bem claro, o Evangelho, ele anuncia o reino de Deus e é para a conversão de quem ouve. Mas se a pessoa não quiser ouvir, os discípulos batem o pó das sandálias. Isso é até os dias de hoje. Então, para quem ouve o Evangelho e não crê, sobra para ele só a condenação. Então não existe esse entendimento que o pessoal tem por aí. Não, mas até o último dia Jesus vai ter dó de mim e vai me dar a oportunidade. Não é bem assim não. Você está ouvindo o Evangelho agora, o teu tempo da salvação se chama hoje. Não é o futuro. Você não é dono do seu futuro. Ninguém tem domínio do amanhã. Isso aqui é só uma advertência que eu estou fazendo. Vamos seguir a leitura para Mateus 10, 16. Esse que eu vos envio, isso é contextualizando com o que eu já li anteriormente.
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, isso aqui é interessante, ele está falando já do futuro, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Claro que também isso aconteceu na época dos apóstolos, mas também está falando do futuro. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, para o evangelho ser testemunhado, a eles e aos gentios. Tá vendo? Porque aí vai falar em seguida. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, ou seja, as pessoas vão ser odiadas por causa do nome de Cristo, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então vocês viram que eu fiz essa leitura extensa, mas para mostrar. Jesus falou o perigo que vai acontecer para as duas testemunhas, para aqueles, os enviados de Deus, né? Então, eles vão ser açoitados, vão ser perseguidos, vão ser martirizados, vão ser levados à presença de governantes para testemunho, para o evangelho ser testemunhado a todos, inclusive para governantes. Eles vão ser julgados de forma injusta, claro, e eles vão, vai haver o quê? Um tempo de traição. O pai vai entregar o próprio filho, o filho vai se levantar contra o pai, o irmão vai entregar o irmão, vai matar o próprio irmão. Isso vai mostrar o tempo do fim, né? Por isso que eu estou trazendo essa leitura para vocês entenderem como é que vai ser o período das duas testemunhas. Ao mesmo tempo elas vão estar evangelizando, anunciando, tocando trombeta, mas ao mesmo tempo vão estar sendo perseguidas e boa parte deles vão morrer. Seguindo a leitura aqui em Mateus capítulo 10, 28, só para fechar o assunto desse contexto anterior, ele fala: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, para o discípulo de Cristo, ele não deve temer a morte, porque Deus vai dar graça para ele suportar a morte se ele tiver fidelidade a Deus. Então ele tem que temer antes a Deus, não a quem mata o corpo. Agora, esses que matam o corpo, ai deles. Para eles vai sobrar o fogo do inferno, tanto para o corpo dele como para a alma. Esse é a pior morte. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. De novo, ele repetindo aquela mesma situação lá em Mateus 24, no sermão do tempo do fim. Mesma coisa que ele falou em Mateus 10. Então, voltando a repetir aqui. Então sereis atribulados e vos matarão. Atribulados fala de quê? Tribulação. Sereis odiados de todas as nações, não de todo a Palestina ou de todo só aquela região ali, mas é de todas as nações, por causa do quê? Do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, olha o tempo do falso profeta aqui, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade no mundo inteiro, o amor se esfriará de quase todos. De quem é esse todos? O povo de Deus. Vai se esfriar o amor deles, não o amor do mundo. O mundo já está em iniquidade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, de novo, testemunho, a todas as nações. Então virá o fim. Então vocês estão vendo que Cristo está mostrando aqui que o evangelho vai ser pregado até o fim. Aí quando ele for pregado em todo mundo, que vai coincidir com o tempo do fim, do último momento da grande tribulação, fim da oportunidade de salvação. E o testemunho foi dado através do evangelho e a sentença condenatória automaticamente, porque o evangelho fala de salvação, mas fala de condenação. Para quem crê, salvo, para quem não crê, condenado. Outra citação interessante que eu vou ler com vocês é de Lucas 21, do versículo 24 até o... só o verso 24. Depois eu vou ler o de Apocalipse com vocês. Pessoal, nós vamos ler muitos versículos aqui, mas para falar desse assunto não dá para eu pegar só um verso aqui, pincelar e falar com vocês rápido. Vocês têm que entender o assunto como um todo. Então vamos lá. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha o que vai acontecer com as duas testemunhas. Serão levados cativos para todas as nações
E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aí a pessoa, peraí, o que é esse tempo dos gentios? O que é que Jesus está falando? Bora ler aqui Apocalipse 11, verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. 3 coisas vão ser medidas. O santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O santuário de Deus é aquela parte onde vai ter o candelabro, os pães da proposição e outros objetos, que inclusive fala da igreja, do povo de Deus. Vai medir também o altar, que é o altar do sacrifício, e sacrifício fala dos testemunhos que vão ser martirizados, e também os que nele adoram. Então, quem que adora dentro do santuário? Sacerdotes. Quem são sacerdotes? A nação sacerdotal. Quem é essa nação sacerdotal? Todos aqueles que foram feitos reis e sacerdotes. Pedro vai dizer isso, falando de quem? Do povo de Deus. Se você crê em Cristo, você é rei e sacerdote. Então, continuando aqui. Mas deixa de parte o átrio exterior, que é aquela parte de fora que é como se fosse um muro, né? Deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Então, é isso que é o tempo dos gentios. Eles vão calcar a cidade santa, que é uma referência para humilhar, perseguir e levar cativo todo o povo de Deus, como vocês viram nos outros versículos que eu li. Continuando. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, se você não viu, veja. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm, olha essa palavrinha, autoridade, eu falei isso lá no início do vídeo, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, se lembra quem? Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, lembra quem? Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então as 2 testemunhas vão estar operando milagres, sinais, prodígios, vai ter sinais nos céus e na terra acontecendo, elas vão estar profetizando e evangelizando e testemunhando a respeito do reino de Deus que está próximo e da vinda de Cristo, e ao mesmo tempo sendo perseguidas e martirizadas. Só que vai ter a parte dela que vai ser protegida, com a simbologia da mulher sendo levada para o deserto. Eu também já fiz um estudo sobre isso, e você veja na minha playlist sobre escatologia. E continuando aqui, pessoal, vou ler agora para vocês em Joel capítulo 2, verso 28. O que é que vai dizer aqui sobre a questão do Espírito Santo, sobre as testemunhas de Deus? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aí aqui alguém vai dizer, mas isso já se cumpriu no Pentecoste. Verdade, tanto que Pedro até citou isso. Mas olha o que ele vai falar em seguida, emendando com essa declaração, né? O que é que Joel vai falar? Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ele repete novamente a questão do derramamento do Espírito naqueles dias. Mostrarei, olha o que vai acontecer em seguida. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então você vê que quando acontecer esse derramamento do Espírito sobre os servos e as servas do Senhor, vai ter sinais no céu, na terra, vai ter sangue, fogo, coluna de fumaça, vai ter o sinal no sol, na lua, antes que venha o terrível dia do Senhor. Está falando o quê? Dos dias que antecederá a grande tribulação, porque isso não aconteceu no Pentecoste, quando o Espírito Santo caiu sobre os 120 que estavam lá em oração. Então vocês estão vendo que é um duplo cumprimento, naquele tempo e no futuro, no período da grande tribulação. E aqui, já concluindo o assunto, para vocês entenderem melhor, pessoal, vou ler aqui em Daniel, a partir do 12, do capítulo 12, a partir do verso 7, mas também vou ver outras citações em Daniel para vocês entenderem o contexto das 2 testemunhas e o que vai estar acontecendo com elas. Daniel 12, 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio. É o tempo em que toda essa perseguição ao povo santo vai acontecer. E quando se completar, que está falando 3 anos e meio, final dos 7 anos, aí Jesus Cristo vem para fazer justiça ao povo santo. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, né, o anticristo e todo o reino da besta.
magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues, interessante essa palavra, lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, de novo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É o tempo que as testemunhas de Deus vão ser entregar a Satanás, ao anticristo e ao seu reino bestial. 3 anos e meio. Aos violadores da Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Olha a ação das 2 testemunhas. Aí você vai lembrar dos flagelos, dos sinais, dos milagres. Daniel 11:33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Então você está vendo. Vai ter sábios entre o povo de Deus que vão ensinar a muitos. E eles vão cair pela espada, está falando da morte deles, ó, pelo fogo, vão ser cativos, né, pelo cativeiro e pelo roubo. Daniel 11:34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, com mentiras, né, com falsidade. 11:35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, provados, está falando da tribulação, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Está falando de novo do período da grande tribulação, que é para o tempo determinado. Então, pessoal, essas são as referências que eu trouxe para vocês. Tem muito texto ainda para ser falado, eu só peguei alguns, mas para não ficar uma leitura muito chata e extensa, falei até aqui, acho que deu para vocês entenderem. É um complemento do estudo anterior sobre as 2 testemunhas que eu falei quem são, então vocês juntam com esse, aí vocês vão entender um pouquinho melhor, de forma abrangente, o significado do tempo das 2 testemunhas, por que 2 testemunhas, isso eu falei no vídeo passado, e o que elas vão estar fazendo exatamente, como elas vão estar sendo tratadas nesse período do tempo do fim. Então, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas para me ajudar, se inscreva no canal se você não for inscrito, comenta o que você achou do vídeo, alguma dúvida que teve, se concordou ou não, não tem problema. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.